Boa noite. Gostaria de lembrar a todos de desligar os celulares. A leitura de mensagem hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida. Jesus veio, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, pode ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou-se a si mesmo, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Eu chamo agora o Márcio para fazer a prece. Com os nossos pensamentos elevados ao nosso Criador, a Jesus, todos nós agradecemos por essa noite, por estarmos aqui, por termos a oportunidade de ter contato com os ensinamentos de Jesus e o convívio com os bons espíritos. Pedimos, Senhor, que nos abençoe, que abençoe a palestrante da noite, que ela possa passar a todos nós os trabalhos que organizou conforme os teus ensinamentos, e que todos que possam escutar essas palavras interiorizem e coloquem no fundo do seu ser para ajudar no nosso processo de melhoramento e de chegar até Ti, Senhor. Que assim seja. Essa noite nós teremos a Flávia Pessarini, que vem falar sobre mensagem fraterna. A Flávia é trabalhadora aqui da casa, ela envolvida no estudo dos pais, da família, que acontece aos domingos, e também no Clube da Leitura, que acontece uma vez por mês no sábado. Então, Flávia, seja bem-vinda, é com grande satisfação que nós temos aqui. Boa noite a todos. Sempre muito bom estar aqui. Obrigada pela oportunidade. A ideia da palestra de hoje surgiu porque a gente canta aqui a partir das 7h30 e uma das músicas Mensagem Fraterna sempre me tocou muito profundamente. E aí veio a ideia de fazer uma palestra sobre a música. Só que durante as pesquisas, eu encontrei a autora do poema que originou a música. E aí a palestra deu uma virada, assim, não foi só sobre a música, foi também sobre a autora.
que é apaixonante. Então a gente vai começar ouvindo a música com a preciosa colaboração do Beto, da Tininha, da Eliane, e eu espero de todos vocês, porque todo mundo conhece a música. É no início. Aí essa parte. Vem aqui, Tininha. Eu vou sentar e você ficar. Você precisa de um microfone? Por favor, Eliane e Tininha. Vocês podiam só sair da frente da... Você fica aí, fica mais pra cá. Ah, tem letra aqui. A gente canta toda. Todo mundo sabe, tá? Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Sei que às vezes tu choras consternado ao silêncio das forças que interpelas. Volve ao templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Meu irmão, ouve o teu coração em cada prece. Meu irmão, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Meu irmão, ouve o teu coração em cada prece. Meu irmão, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Então, a gente vai falar primeiro da Alta de Souza. Eu, conversando com algumas pessoas, eu percebi que não muitas pessoas dentro do Espiritismo mesmo conhecem Alta de Souza, ou só de ouvir falar, ou alguns nem de ouvir falar.
E eu fiz algumas descobertas, e me desculpe quem já sabe de tudo isso, eu fiquei bem empolgada com algumas coisas que eu não sabia a respeito dela, então a gente vai dividindo. Essa é a Alta. Ela nasceu em 12 de setembro de 1876, numa cidadezinha chamada Macaíba, em Rio Grande do Norte. Tá freguesia de Macaíba, mas sempre se refere a Macaíba mais comumente. Seus pais são Eloy Castriciano de Souza e Dona Henriqueta Leopoldina Rodrigues de Souza. A Alta, ela teve uma vida breve e muito triste, muito conturbada. Eu conheço Macaíba. Ah, que legal. Olha lá, depois a gente vai conversar, então. Alguém que conhece Macaíba ali. Então, vários fatores difíceis aconteceram na vida da Alta, e nem por isso ela era uma pessoa triste. Ela teve uma vida triste, mas os historiadores falam que ela era uma moça, que ela foi uma moça alegre. Depois a gente vai ver mais sobre isso. Mas então a gente tem uns fatos sobre a vida dela para a gente entender tudo que aconteceu com ela, para depois a gente poder analisar a contribuição dela. Então, quando ela tinha 3 aninhos, faleceu a mãe de tuberculose. Aí elas moravam lá em Macaíba, Rio Grande do Norte. Então, os irmãos, que eram o Eloy, eu vou falar Eloy, que eu gosto mais de Eloy do que de Eloy, deve ser Eloy. O Eloy Júnior, Henrique, Irineu e João Câncio vão todos para Recife, num sítio chamado Sítio do Arraial, para morar com a avó, porque tinha ficado o pai, que também era doente e que não dava conta de cuidar de 5 filhos. Então foram morar com a avó, Dona Silvina de Paula Rodrigues, que era a avó de Indinha. Aí quando a Alta fez 5 anos, o pai também faleceu de tuberculose. Aí um ano depois da morte do pai, faleceu o avô, com quem ela morava no Recife. Quando ela tinha 12 anos, faleceu o irmão Irineu, que era o seu preferido, que era o quietinho, o caladinho, que ela mais gostava. Houve um acidente, explodiu um lampião, que todo mundo deve saber o que é, né? Uma luminária que usa querosene, e pegou fogo nele. E ela viu, presenciou isso, e foi uma coisa muito traumática, que uma estudiosa da vida dela disse que essa tristeza, esse trauma iria seguir para a vida dela. Uma das coisas também que contribuiu para o tipo de poesia que ela escrevia, da morte do irmão. Aí, um ano depois, ela é matriculada no Colégio São Vicente de Paulo, das religiosas francesas. Ela se destacou muito. Quando ela foi para esse colégio, ela já sabia escrever, já sabia fazer contas básicas, o que era raro para as meninas naquela época, né? Oitocentistas, como se chama. E então ela falava fluentemente francês, dominava o inglês razoavelmente e ganhava muitos prêmios. E esse colégio, ele recebia tanto as filhas da alta sociedade de Recife como filhas órfãs. E aí ela começou a fazer parte da União Pia das Filhas de Maria, que era uma associação feminina da Igreja Católica, que tinha o objetivo de intensificar, né, o estudo, a participação das meninas, encorajar. E para ser integrante, elas tinham que ser consideradas merecedoras por conduta exemplar, fé e devoção reconhecidas. Então, aí já se via que ela era uma menina que já praticava sua religião, que já tinha uma boa conduta, para ser aceita nessa instituição. Em 1990, ela tem os primeiros sinais. Eu não estou esquecendo de passar, não, tá? Tem umas coisas que eu deixei de fora do PowerPoint para não ficar muito chato. Em 1990, ela tinha 14 anos, começa a ter os primeiros... Obrigada. É que é muito atrás, né, gente? Em 1890, ela tinha 14 anos, começou a apresentar os primeiros sinais da tuberculose, que matou o pai e a mãe. E aí, ela parou de ir à escola e a avó resolveu se mudar de volta para Macaíba, porque o clima lá era melhor para ela, e volta a avó com todos os irmãos lá para Macaíba. Mas ela não parou de estudar, ela era autodidata, lia tudo que caía em suas mãos.
E assim ela continuou com os estudos. E dizem que os historiadores falam que ela, né, ela era uma moça, tinha um clube do biscoito, que foi fundado na cidade dela, que os membros se reuniam para encontros dançantes nas casas. E recitavam poesias dos poetas que eram populares na época, e ela, inclusive, dava uma improvisada e falava os seus próprios versos. Então, ela, apesar da doença, ela começou a ter que fazer muitas viagens em busca de climas mais favoráveis, mas ela estava ali envolvida. E ela começou a publicar poesias em 1893, e em 94 foi quando teve a primeira colaboração numa revista, chama Revista Oasis, de Natal, no Rio Grande do Norte. E aí, depois dessa, começou várias outras, jornal, revistas, os irmãos Eloy e o Henrique, eles eram envolvidos na política, no jornalismo, e também a ajudaram. E isso foi assim era muito incomum, né, que uma mulher dessa época tivesse algum destaque na literatura. Mas ela foi e conquistou várias coisas, que a gente vai vendo. Aí, por volta de 1895, ela tem só esse caso de romance na vida dela documentado, que ela namorou-se de João Leopoldo Loureiro, que era promotor público lá de Macaíba. E os irmãos interferiram, porque adivinha o que ele tinha? Tuberculose. O Leopoldo. E os irmãos achavam que, segundo o Luiz Câmara Cascudo, que depois é um autor que depois fez uma biografia dela, e ele conhecia a família e ele era do convívio dos irmãos, ele diz na biografia dela que os irmãos não confiavam no Leopoldo e também achavam que não era conveniente que os dois ficassem juntos, se casassem poderia ter algum problema com os filhos, porque os dois tinham... Porque tuberculose na época era uma sentença de morte, né? Mas o Câmara Cascudo, que é o biógrafo da Alta de Souza, diz que o Leopoldo não enfrentou os irmãos dela e não insistiu no casamento, e isso a feriu profundamente. E aí romperam o noivado. E não sei se já chegou a noivar, não tem isso na história. Imagino eu, na época, né? Que devem ter noivado. Um ano depois, morreu de tuberculose também, o Leopoldo. E aí ela fechou um livro, um manuscrito que ela estava fazendo, que chamava-se Dálias, um livro de poemas. E aí também, esse fato também contribuiu para o jeito que ela escrevia poesia. Então, foi em 1897, quando ele morre, e ela reúne as suas produções. Entre os anos de 1893 a 1897, havia um título inicial de Dálias. Depois, no ano seguinte, ela escolhe como Horto o título definitivo do seu único livro de poesias que foi publicado, que foi prefaciado por Olavo Bilac, que era um dos mais eminentes na época, né, poetas. Em 20 de junho de 1900, circula a primeira edição do Horto, que foi impresso no jornal. Eu não entendo muito como é que isso funciona, né? 232 páginas, foi impresso no jornal. Saiu com 1000 exemplares e venderam todos em 60 dias. Foi muito bem visto, foi muito bem lido, muito bem criticado, o que era muito raro, porque diz que a crítica na época ignorava as mulheres em qualquer produção literária. Ainda mais ela, que era mestiça. Ela tinha antepassados negros e a gente sabe que isso agravava o preconceito, né? Em todo lugar que a gente vai procurar na biografia dela tem esse fato, esse horário e os minutos da hora que ela faleceu. E eu resolvi colocar, que eu achei interessante. 1h15 do dia 2 de julho, lá em Natal, ela faleceu, foi sepultada no cemitério de Alecrim, tinha 24 anos. E depois os restos mortais foram transferidos para Macaíba, no jazigo da família. Então, foi uma vida muito curta, muito sofrida, né? Mas ela era uma pessoa... Aqui estão... Ah, tá, tem outro aqui. Ué, sumiu uma... Ou será que foi para depois? Ah, não, tá aqui. Inverti a ordem, desculpa, gente.
Noite Alta, Céu Risonho é um documentário que foi lançado em 2008 sobre ela. Vida e obra da poeta potiguara Alta de Souza é uma tese de mestrado. A Ana Naudelina Ferreira Gomes, que é professora lá da Federal do Rio Grande do Norte, essa mulher se encantou com a Alta de Souza, então ela fez a tese do mestrado, ela que escreveu, dirigiu e brigou para que acontecesse o documentário. É bem bonitinho, para quem quiser procurar, é bem interessante o documentário. Tem lá duas mulheres que são descendentes delas, só um irmão que teve filhos, então são bem poucas pessoas da família que falam dela. E falam que ela era uma pessoa alegre, que ela, apesar de todo o sofrimento que ela passou, ela lia para as crianças, para os velhos, para as pessoas analfabetas ali da redondeza por onde ela passava. E ela era, apesar dela ser só não era mais nova do que um irmão, os outros irmãos eram mais velhos, mas ela era um ponto de referência para eles, talvez por ser a única menina. Então ela era uma pessoa muito forte e ela não era entristecida pela doença, que, né, a gente sabe que ela já sabia que ia morrer. Inclusive, depois que ela faleceu, ela teve a Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, colocou uma cadeira para ela. Ela tem uma cadeira lá na Academia de Letras, a cadeira número 20. Então ela é muito reconhecida. Agora eu vou voltar, né? Eu misturei as coisas. Então, esse aqui é o Horto, que é o livro, o único livro que ela publicou em vida. Tem um desenho que fizeram. Isso aqui é a segunda edição, porque a primeira edição, que é 1900, não se encontra. Eu não consegui encontrar fotos nem nada da primeira edição. Então, essa é a segunda edição. O primeiro que teve o prefácio do Olavo Bilac. A segunda, o irmão dela, Henrique Castriciano, ele fez uma nota, uma mini biografia dela, que saiu também na segunda edição. E quando você procura a biografia da Alta de Souza, muitas vezes aparece essa nota que o irmão dela fez, que está na segunda. E daí aí ele pegou mais 17 poemas inéditos que estavam no Dálias antes, no manuscrito que ela fez, que ela não tinha escolhido para pôr nesse, e incluiu na segunda edição. Aí tem uma parte bonitinha assim que diz que a biografia dela fala que quando saiu do prelo, o livro Horto, ela estava em Natal, no dia 20 de junho de 1900. Aí fala que ao receber o volume, ela desfez o invólucro, olhou o livro e disse alto, como num cerimonial, Horto, e depois o apertou ao coração. Porque eu fico imaginando o tamanho do orgulho, da importância que era para uma mulher publicar um livro em 1900, né? E ela realizou isso e ela ficou muito feliz. Mas então tá, então ela era essa moça católica, muito fervorosa, ela dava aula de catequese também lá em Macaíba, depois que ela voltou, participava da Associação Pia lá, virtuosa, sofrida. E qual que é a relação dela com o espiritismo? Por que a gente está falando de Alta de Souza? Parnaso de Além-Túmulo, primeiro livro de Chico Xavier. A maioria já deve ter ouvido falar, que foi um livro polêmico, lançado em 1932. Por que era polêmico? Porque tinha ali nomes como Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, Olavo Bilac, Casimiro de Abreu, Castro Alves, Augusto dos Anjos, e entre eles e muitos, 16 poemas de Alta de Souza. Então, depois que ela desencarnou, é que ela passou a ter um relacionamento com o espiritismo, se a gente pode dizer assim. E ela passou a sempre contribuir com Chico Xavier. Chico Xavier escreveu muitos poemas dela, psicografou, né? Então, está lá em Parnaso de Além-Túmulo. 16 poemas. Eu nunca fui uma pessoa muito ligada em poesia. E eu confesso que eu estou bem apaixonada pelos poemas dela. São muito bonitos. E, inclusive, a nossa música, Mensagem Fraterna, é um dos 16 que está em Parnaso de Além-Túmulo. Daí que vem. E tem esse livro que Elias Barbosa organizou, com entrevistas com Chico Xavier.
E aí ele estava conversando com o Chico sobre o processo de psicografia, o processo da mediunidade, fazendo várias perguntas para o Chico. Não estavam falando especificamente de Alta de Souza. E aí ele pergunta, recorda de modo particular alguma produção que ficasse inesquecível em sua memória? De maneira geral, né? Ele perguntando sobre as psicografias. E aí Chico diz... Sim, recordo-me de um soneto intitulado Nossa Senhora da Amargura, que, se não me engano quanto à data, foi publicado pelo Almanaque de Lembranças de Lisboa, na sua edição de 1932. Eu estava em oração, certa noite, quando se aproximou de mim o espírito de uma jovem, irradiando intensa luz. Pediu papel e lápis e escreveu o soneto a que me referi. Chorou tanto ao escrevê-lo que eu também comecei a chorar de emoção, sem saber, naquele momento, se os meus olhos eram os dela ou se os olhos dela eram os meus. Mais tarde soube, por nosso caro Emmanuel, que se tratava de Alta de Souza, a admirável poetisa do Rio Grande do Norte. Então, Chico tinha um carinho muito grande por ela. Tem uma carta que ele escreve a M. Quintão, que está publicada na revista Reformador, também de 1932, que ele fala que ele tinha saudade dela, que ela, Augusto dos Anjos, fazia um tempo que não apareciam e ela fazia sentir sensações indescritíveis quando ela escrevia por ele. E aí ele conta, ele diz, essa companheira da alma que se dava... Desculpa, pulei um pedaço. Ele diz que ela fazia sentir sensações indescritíveis e ela vinha acompanhada de outro espírito que ela muito elevado muitas vezes. E aí ele conta, essa companheira da alma que se dava com Alta, que era o espírito que aparecia com ela, fazia-me ouvir, isto é, sentir como em relâmpagos, os mais formosos hinos sacros, que eu nunca pude apanhar, porque eram sempre mais vibrações intraduzíveis, melodias que eu podia somente sentir. Então isso é para a gente saber da intensidade, né, da elevação da Alta de Souza. Se ela já fazia o Chico sentir sensações intraduzíveis, ela estava acompanhada de outra alma que fazia ele sentir e ouvir melodias maravilhosas. Então a gente sabe que trata-se de alguém que trabalha e alguém que é muito elevado. Esse é considerado o segundo livro da Alta de Souza, porque é uma reunião de poemas que ela escreveu depois de desencarnada, todos através de Chico Xavier. Então, foi feita uma compilação de tudo, foi lançado em 1976, em comemoração aos 100 anos de nascimento, né, que ela é de 1876. Então, tem vários poemas, aí tem os do Parnaso de Além Túmulo e outro que ele escreveu ao longo dos anos em outras publicações. No Noite Alta, Céu... Obrigada. Noite Alta, Céu Risonho, a Sandra Borba, que já esteve aqui com a gente, que já foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, falou que ela trabalha, que ela está constantemente trabalhando, ela, Alta de Souza, no plano espiritual, por nós. Então, e mais uma coisa importante que é relacionada a ela, que eu também não sabia descobrir, é a campanha da Fraternidade Alta de Souza, que tem esse símbolozinho aí. Não sei, quem sabe, ou se vai todo mundo ficar surpreso, como eu, ou a maioria. Tem um senhor que chamava-se Ninfo de Paula Correia. Ele era de Cuiabá, e em meados dos anos 50, ele começou a trabalhar na campanha do Quilo, com o senhor Olide Castro, que vinha de Recife. Então, Olide Castro já fazia no Recife alguma campanha para arrecadar mantimentos. E ele foi para Cuiabá e ele ensinou o Ninfo a fazer, como é que fazia campanha, e aí o objetivo da campanha passou a ser não só buscar os alimentos, mas também quando chegava na casa das pessoas, dar uma palavra, divulgar a doutrina, e ficou a campanha do Quilo. Aí o senhor Ninfo, ele se mudou para São Paulo, em 1952, e começou a frequentar a Federação Espírita de São Paulo. Lá ele sentiu que havia necessidade também da campanha que eles faziam em Cuiabá, e ele começou a fazer. Reuniu, fizeram muitos esforços, e com o aval da Federação Espírita de São Paulo, no dia 3 de março de 1953, realizou-se a primeira campanha da Fraternidade, lá em São Paulo, que ficou, né, popularmente conhecido como Campanha do Quilo.
passados as primeiras lutas, começou a chegar de Pedro Leopoldo notícias de que a espiritualidade amiga estava ali apoiando, protegendo esse esforço deles. Veio mensagem de Bezerra de Menezes e veio mensagens de Alta de Souza, apoiando, encorajando os tarefeiros, e aí que veio a ideia de se dar o nome Campanha da Fraternidade Alta de Souza, que até então eu não sabia que era esse nome. Essas informações estão na revista Alta de Souza, número 11. Então, tem Centro Espírita com o nome dela, tem revista com o nome dela, tem vários grupos, várias coisas. Então, ela tem importância no meio espírita mais do que eu imaginava. Tem uma história que eu ouvi, mas como eu não consegui confirmar, mas diz que o senhor Ninfo de Paula Correia foi até Uberaba e conversou com o Chico, porque estava tendo muitas dificuldades com a campanha, e aí Chico diz Chico que viu uma moça muito bonita, muito iluminada, e era ela que foi lá para apoiar. Não consegui confirmar essa história, mas que ela mandou mensagem, ela mandou. Só não sei se foi lá pessoalmente ou se a mensagem chegou em São Paulo até ele, né? Aí eu trouxe um poema que é sobre isso, que encaixa na história da campanha da fraternidade. Eu não sei declamar, vocês me perdoem, eu vou ler, ok? Vem e ajuda. Está naquele livro Alta. Ai, passei para frente. Está aqui. E o soneto que o Chico fala que se emocionou muito quando ela ditou também está aqui. É o primeiro desse livro aqui, para quem se interessar em ver. Quem quiser, me pede que eu mando depois. Vem e ajuda. Repara, além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora, os romeiros que seguem, vida fora, padecendo aflição e desconforto. Infortunados náufragos sem porto, tristes, rogando a paz de nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora, sob as chagas do peito quase morto. Não te detenhas, vem, socorre e ajuda a multidão que passa, inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu horto de beleza, e o mestre amado habitará contigo. Muito lindo, né? Então agora a gente vai falar da música, da poesia Mensagem Fraterna. Não é uma análise, que eu não me sinto apta para analisar a poesia, é só uma conversa sobre as coisas que ela traz aqui. Porque é um consolo, é uma reafirmação de que a prece funciona e de que a prece é ouvida. E a gente ouve isso de muitos benfeitores. Mas eu achei especialmente consolador ouvir de uma pessoa que passou por nós há não muito tempo, com tanto sofrimento. Imagino que às vezes ela também devia ficar consternada ao pedir e não ouvir a resposta, e daí ela chega lá no mundo espiritual e ela fala pra gente, não, vocês rezem que a prece de vocês é ouvida, sim, né? E eu achei muito comovente. Então, o que o Espiritismo fala sobre isso, né? A prece torna melhor o... Ué, gente, pulou tudo aqui o negócio. Tá bom, vamos nessa ordem. Porque ela fala, as suas preces mais singelas são ouvidas no espaço limitado. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta. Será que com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo, em particular, tenha a seus olhos alguma importância? Aí os Espíritos dizem, Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é destituído de valor. Então, né, em cada prece mais singela, pode ficar tranquilo que chega lá em cima, no espaço ilimitado. A prece torna melhor o homem? Também no Livro dos Espíritos. Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Então pode fazer a prece que jamais vai ser recusado o socorro.
Desculpa. Essa pergunta do Livro dos Espíritos tem uma resposta bem grande. Mas eu resolvi colocar toda aqui porque ela resume a poesia da Alta de Souza. Ela fala totalmente sobre aquilo que ela está falando. Então, vamos lá. Podem as preces que por nós mesmos fizermos, nós oramos por nós, mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Então, tem coisa que não tem jeito, que não adianta pedir, que a gente vai ter que passar. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Então, só aí já estava bom, né? Porque a gente ora, a gente recebe o apoio dos espíritos, a gente fica mais forte para passar, seja lá o que tem que a gente passar. E aí sempre tem o merecimento, a possibilidade de que algo aconteça. Temos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita. Quando bem feita quer dizer o quê? Que é quando é feita com palavras rebuscadas ou muito grande, né? A gente sabe que não, que quando bem feita é quando é feita do coração, né? Como ela diz, as preces mais singelas, aquelas que são feitas, né, com muita sinceridade. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Portanto, o que, do vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera, vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Então, tem essa parte também, da gente achar que a gente está passando por um mal, a gente pedir para Deus para nos livrar desse mal, e é o remédio amargo que a gente tem que tomar para melhorar depois, né? E continua a resposta. Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor? Pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas são atendidas mais vezes do que supondes. Apesar de eu mesmo ter causado os meus problemas e o meu sofrimento, as minhas súplicas são atendidas mais vezes do que a gente imagina. Mas a gente pensa que Deus não ouviu, né? Porque não fez a vosso favor um milagre. Enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Às vezes a resposta vem e a gente não percebe. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Né? Então, às vezes a gente está numa dificuldade, está orando, pedindo que Deus mande um sinal, um raio, um trovão, e aí veio uma intuição que a gente pensa que foi ideia nossa. Olha só que ingenuidade, né? E é difícil a gente entender essas coisas de que existe esse bem tão grande assim. Por que é difícil a gente acreditar? Às vezes é difícil a gente acreditar nisso. A gente fala tanto nisso aqui. E às vezes é difícil a gente acreditar que uma prece singela chega no espaço ilimitado. E por que é difícil a gente acreditar nisso? Porque a gente não foi lá ainda. A gente não chegou nesse estágio do bem. Mas fala uma coisa ruim pra gente ver se a gente não acredita logo. Né? O mal a gente conhece, a gente já esteve lá. Ou a gente está ainda. Né? E o bem existe. A gente tem que chegar lá de pouquinho em pouquinho. Né? Livro Pensamento e Vida. Eu acho que toda palestra que eu fizer vai ter alguma coisa do pensamento e vida. Porque é maravilhoso. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Não precisa de nada fantástico. É só fazer uma oração que a gente se comunica com o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida vitoriosa. Deus está lá com os braços estendidos para a gente, só esperando que a gente queira ir. Né? E a prece é um grande modo da gente segurar nos braços de Deus, com uma linguagem figurada que a gente gosta tanto, né? Segura na mão de Deus. Deus está lá, figuradamente, com as mãos estendidas para a gente. E no poema, a Alta de Souza fala para a gente volver ao templo interno e abandonado. A mais alta de todas as capelas. O que é isso? É o nosso coração, a nossa consciência. Por que é a mais alta de todas as capelas?
onde está escrita a lei de Deus. A gente não guarda a Bíblia na nossa casa num lugar onde ela não vá ser maltratada. A gente sempre deixa a Bíblia, o Livro dos Espíritos, num lugar respeitoso, né? Na cabeceira da cama. A gente tem respeito com o que a gente acha que é sagrado. Mas onde é que está a lei de Deus? Que a gente sabe que não está escrito em livro nenhum. Na consciência. Então a consciência é o quê? A mais alta de todas as capelas. Porque ali não se apaga, não se perde. É onde Deus colocou tudo que tudo que existe está em nós, né? E aí, se a gente ouvir o nosso coração, a gente vai ouvir que Deus responde, porque Deus fala com a gente através da prece. E é difícil, eu tenho essa dificuldade de ouvir sinais, de sentir isso, mas é um trabalho diário que a gente tem que fazer para a gente perceber as coisas. Eu estou lendo um livro que chama Crer ou Não Crer, que é uma conversa entre o padre Fábio de Mello e Leandro Carnal, que é um filósofo, historiador ateu. E é muito interessante o livro, os dois são muito inteligentes, muito cultos e tem pontos muito interessantes. Para mim, o padre Fábio ganha, né? Porque eu acho meio ingênuo quem não acredita em Deus. E aí peguei 2 frases dele do livro que tinham a ver com isso que a gente está falando. Entendi que fazer silêncio é um pouco mais do que calar a voz. Consiste em criar condições para o florescimento da vida interior. Então, como que a gente vai conseguir ouvir a resposta de Deus às nossas preces, que estão lá na mais alta de todas as capelas, que é a nossa consciência, né? Se a gente estiver fazendo barulho, se a gente não parar para prestar atenção, se a gente não sair dessa rotina louca que a gente vive, é muito complicado da gente perceber as coisas, né? Então, o silêncio, ficar por algum tempo do seu dia, dedicar ao silêncio, eu não faço isso ainda, tá, gente? Diz que a orelha mais próxima da minha boca é a minha, então, quem sabe, agora vai. Para a gente, né, criar condições de Deus falar com a gente. Porque se a gente está falando alto, a gente não vai escutar. E aí outra coisa que ele disse que eu gostei foi: o meu querer está à flor da pele, ao passo que minhas necessidades são mais profundas. Eu sei o que eu quero, mas nem sempre eu sei o que eu necessito. E é outra dificuldade que a gente tem quando a gente ora, né? Como a gente falou antes. O que eu quero é agora. É o que eu preciso para me acalmar hoje. E geralmente não é isso que é o necessário, né? Aí no livro Agenda Cristã, que é pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, está escrito: na oração, você pede um raio de luz, esquecendo quase sempre que tem ao seu dispor o foco solar para você cumprir os sublimes desígnios. Então, é aquele outro exercício, né? Olha que lindo. É engraçado, eu não tinha nem pensado nisso antes, mas uma coisa que eu estava conversando com a Patrícia hoje, a gente vai fazer um passeio semana que vem, e é para um lugar de natureza, e os meus filhos não querem ir. E eu fico assim, meu Deus, eles falam assim, mas mãe, vê lago? Lago é um monte de água, montanha é um monte de pedra. Não querem, e é difícil para eu aceitar que eles sejam tão diferentes de mim. Mas eu me preocupo um pouco, a conversa hoje com a Patrícia era essa. Na hora da dificuldade, não vão ter esse consolo da beleza da natureza, da beleza fácil, de você olhar para o lado e ver uma flor e achar aquilo bonito e aquilo tirar um pouco da sua tristeza, do que você está sentindo no momento, né? Você poder ir e ver e aproveitar a natureza, e é isso que está falando aqui. Que você busca uma luz, mas olha quanta luz que a gente tem, que é o sol. E o sol nos dá todas as oportunidades de trabalhar, de fazer, de resolver o problema que a gente tem, né? Sempre contando com a ajuda de Deus e da espiritualidade. Seu coração reclama sinais do céu, e enquanto o sábio dos sábios manda colorir flores e horizontes para seus olhos, você procura vãos entretenimentos e nada vê. Então, vamos fazer oração, que é o que, né, ela pede, a alta pede, todos pedem, todos os espíritos que vêm conversar com a gente pedem, orem, mas vamos prestar atenção para a gente entender a resposta da oração, né?
Muitas vezes a resposta não é a que a gente quer, não é o milagre. É a força, né? É a resignação para a gente passar por aquilo com mais calma. Ou às vezes é mesmo uma intuição de o que fazer, e se você não estiver prestando atenção, você perde e faz a coisa errada. Nossa, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Eu esqueci de colocar ali, mas quem disse isso foi Santo Agostinho, em Paris, 1861. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Então a gente volta na mensagem fraterna, né? Ouve o teu coração. Deus responde em ti mesmo e te esclarece. E aí você vai compreender a dor que te domina. Né? Porque ela fala no começo da poesia que às vezes você chora ao silêncio das forças que interpelam. Nunca há o silêncio. Há sempre uma resposta. Né? E a resposta às vezes é sutil e a gente tem que ficar em silêncio para ouvir. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção, da força que vai ter no seu momento. E a prece também de louvor, de agradecimento, né? Também a gente tem que lembrar disso. É muito fácil lembrar de Deus e de orar na hora da dificuldade. A gente fala, vem pela dor ou pelo amor. Eu acredito que pela dor seja uns 90%, porque quando a gente está no amor, a gente está muito feliz para buscar ajuda, né? Ou buscar louvar. E é um outro exercício, né? Porque quando você louva, quando você faz a prece em agradecimento, você já está mais perto, mais conectado para quando necessitar da prece de pedido, eu acho que é mais fácil identificar. Né? E aí a gente vai encerrar com esse outro poema dela, que também está no Parnaso de Além Túmulo e que também, obviamente, foi escrito por ela depois de desencarnada. Em paz. Tanto roguei a paz consoladora durante os meus amargos sofrimentos, elevando a Jesus meus pensamentos, que recebi a paz confortadora. Sentindo-me feliz, ditosa agora, nessas paragens de deslumbramentos, onde terminam todos os tormentos que inundam de amargor a alma que chora. Jesus, doce Jesus meigo e bondoso, quanto agradeço a paz que concedestes ao meu viver tristonho e doloroso. E desse lindo oásis encantado, canto de luz dos páramos celestes, bendigo o vosso amor ilimitado. Então ela sofreu o bem sofrer, ela não reclamou, ela não blasfemou. Enquanto ela estava encarnada, ela soube passar pelo que ela tinha que passar, e quando ela chegou lá, ela encontrou a paz, encontrou Jesus, e agradecida continuou trabalhando. Obrigada, boa noite a todos.